Eu estava carregando sacolas para a casa do trabalho, trocando de ônibus várias vezes, enquanto meu marido estava deitado no sofá há 2 anos. Mas um dia no ônibus, ouvi uma conversa que virou minha vida inteira de cabeça para baixo. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. A garoa estava caindo desde meio-dia, aquela chuvinha chata e gelada que transformava as ruas de Scranton nos espelhos pretos, tudo brilhando fraco nas luzes dos postes. Saí do segundo busão da minha jornada, mó canseira nos braços por causa das sacolas de compra pesadona. O vento cortava a cara enquanto eu andava as 2 quadras finais até a casa geminada onde a gente morava fazia quase 10 anos. Já passava das 7 da noite. Meu dia tinha começado antes do sol nascer. Café da manhã correndo, busão lotado até a firma onde eu trampava como contadora, 8 horas de planilha e número, outro busão para casa, e agora isso. As sacolas pesadas eram mais que só comida para a semana, eram um jeito físico de lembrar de tudo que eu carregava nas costas e ninguém parecia ver. Lá dentro, a sala tava do jeito que eu esperava, luz baixa, uns cara falando de esporte na TV, e o Brian esticado no sofá com a mesma calça de moletom surrada de ontem e provavelmente de antes de ontem também. Ele mal olhou pra mim quando eu cheguei. E aí, ele murmurou, grudado na tela. Nenhuma ajuda com as sacolas, nenhuma pergunta sobre meu dia, só o mesmo sofá, o mesmo controle remoto, o mesmo cara que um dia tinha sido tão diferente. 2 anos atrás, o Brian Carter era gerente de vendas, bom de lábia e cheio de planos. Quando a empresa mandou gente embora, ele chegou em casa com uma caixa de papelão cheia de tranqueira e uma promessa: era só por um tempo. Ele ia achar outra coisa, coisa melhor. Mas as semanas viraram meses, e os meses viraram anos. Agora, só por um tempo parecia uma mentira que ninguém tinha coragem de encarar. Fui numa entrevista hoje, o Brian falou depois de um tempão, ainda sem olhar para mim. Não era bem o que eu queria. Era sempre a mesma ladainha. Larguei as sacolas no balcão, me forçando a manter a calma. Que tinha de errado? Muito pequena. Tavam procurando alguém com menos experiência. Ele deu de ombros, mudando de canal. Não vou me contentar com qualquer coisa, nem discutir. Já tinha aprendido que não adiantava. Toda oportunidade era pequena demais, longe demais, abaixo do nível dele. Em algum momento, a ambição virou orgulho, e o orgulho virou preguiça. Não era só por causa da grana, era ver o cara com quem eu tinha construído a vida sumir aos poucos, uma desculpa de cada vez. Lá em cima, ouvi as vozes dos meus filhos, o Lucas, de 16, e a Emma, de 14. Faz tempo que eles desistiram de esperar que o pai levasse eles pro treino ou ajudasse com os trabalhos da escola. O Lucas fazia uns bicos depois da aula para comprar os próprios tênis. A Emma contava para mim quando estava chateada, nunca pro Brian. Mesmo assim, o Brian vivia dando sermão sobre como era importante estudar e ser responsável, como se as palavras pudessem tapar o buraco que ele tinha deixado. Fui fazendo as coisas da noite no automático, guardei as compras na geladeira, botei o macarrão para ferver, separei a roupa para lavar. A Emma me chamou do quarto para perguntar uma coisa da lição de biologia. O Lucas perguntou se a gente podia pagar os R$ 40 da excursão da escola. A gente dá um jeito, eu falei sem pensar, mesmo sem saber como. Quando o jantar ficou pronto, pus a mesa enquanto Brian continuava vendo TV. Ele veio comer depois de um tempo, reclamando mais ou menos que o macarrão estava passado. O Lucas ficou olhando pro prato. A Emma comeu em silêncio. Só dava para ouvir o barulho dos garfos nos pratos e a voz abafada da TV na sala. Depois do jantar, lavei a louça enquanto Brian voltava pro sofá. Ajudei a Emma a terminar a lição. Lembrei o Lucas da hora de chegar em casa, e preparei o lanche do dia seguinte. Quando terminei de dobrar a última roupa, já passava da meia-noite. O Brian tinha dormido com a TV ligada. Desliguei a TV e fiquei ali um tempão, olhando para ele. Aquele era o cara que fazia planos de viajar de carro do nada, que um dia deixou bilhetinhos de amor na minha bolsa, que sonhava em abrir a própria empresa. Agora não conseguia nem tirar o lixo sem ter que pedir 2 vezes. Fui pra cama moída, não só por causa do peso das compras ou das horas de trampo, mas por causa daquela rotina sem fim. Minha vida tinha virado um loop infinito, trampo, casa, mercado, de novo. Nem os fins de semana traziam descanso, só faxina pesada, mais tarefa, listas intermináveis. Em algum momento, eu tinha deixado de ser esposa e companheira e virado outra coisa, uma gerente, uma cuidadora, um sistema de suporte que ninguém valorizava até dar pane. Enquanto a chuva continuava a cair na janela, fiquei acordada, olhando para o escuro. Tentei lembrar da última vez que eu tinha me sentido mais que uma máquina de manter a casa funcionando.
A resposta não veio, e esse silêncio, pesado, familiar, sufocante, era pior que qualquer resposta. A luz da manhã que entrava pela janela era fraca e fria, não tinha nada do calor que eu tanto amava no outono. Acordei antes do despertador, um costume que eu tinha pegado faz tempo, quando as manhãs eram uma correria, lanche para fazer, filhos para acordar, roupa para passar. A casa estava silenciosa, só dava para ouvir um murmúrio baixo vindo da sala. Cheguei mais perto, ainda de roupão, e vi que era a voz do Brian. Não, ainda não tô pronto, ele estava falando baixinho no telefone. Preciso de mais um tempo. Eu sei, mas não é a oportunidade certa agora. Parei na porta, as palavras pesando mais do que deviam, ainda não tô pronto. Já tinham passado 2 anos desde que ele tinha perdido o emprego, e ele ainda não estava pronto. Quando ele me viu ali parada, o Brian desligou o telefone rapidinho e deu um sorriso sem graça. Não era nada, um cara de RH, não deu certo. Cruzei os braços. Não deu certo de novo? Ele suspirou como se eu que fosse a chata da história. Não vou pegar a primeira coisa que aparece, Michele, tenho meus critérios. Não vou perder tempo com coisa que não vale a pena. Talvez alguma coisa temporária, então, eu sugeri com cuidado. Só até. Não, ele me cortou, com a voz mais grossa. Não vou fritar hambúrguer nem repor prateleira. Estudei muito para isso. A conversa terminou como sempre, com um muro que eu não conseguia escalar. Fui para a cozinha e preparei o café da manhã. O cheiro do café logo trouxe o Lucas e a Emma para baixo, com cara de sono e fome. O Lucas ficou parado perto da geladeira, com a voz hesitante. Mãe, a excursão para Brasília é mês que vem. Tem que pagar até sexta, a Emma falou em seguida, arrastando o pé no chão. E eu preciso de tênis novo. O meu tá pequeno. Senti um aperto no peito. Vou ver o que eu consigo fazer. O Brian, lendo as notícias no celular, nem olhou para cima. O Lucas ficou olhando para ele por um tempão antes de murmurar: Você fala isso faz 2 anos. Daí pegou a mochila e saiu sem dizer mais nada. Um silêncio pesado pairou na cozinha. Pus um prato na frente do Brian, mas ele mal tocou na comida. Comemos cada um no seu mundo, o meu cheio de contas e compras, o dele cheio de notícias e vagas de emprego que ele nunca ia se candidatar. Quando cheguei no trampo, já estava com dor de cabeça. O escritório estava cheio de gente conversando, daquele tipo de conversa que eu não participava mais. A gente conseguiu ingresso para ver Hamilton no fim de semana, uma colega estava falando. E depois vamos jantar naquele restaurante novo. Outra estava planejando uma viagem para Cape May com o marido. Dei um sorriso quando falaram comigo, mas não consegui entrar na conversa. Meus fins de semana não eram para teatro nem para viagem. Eram para botar a roupa em dia, limpar banheiro, fazer compra com cupom e economizar cada centavo. Minha vida, que um dia tinha sido cheia de sonhos e planos compartilhados, tinha virado uma lista de tarefas que nunca acabava. Às 5 da tarde, bati o ponto e fui para um café pequeno a 2 quadras do escritório. A Lena Rodrigues já estava lá, me esperando numa mesa no canto. Minha amiga era tudo que eu não era hoje em dia, animada, esperta, sem peso nas costas. O divórcio tinha feito isso por ela. Depois de largar o marido alcoólatra, a Lena tinha reconstruído a vida do zero, e falava com uma clareza que só quem sobreviveu ao caos tem. Tá com uma cara de cansada, a Lena falou quando eu me sentei na mesa. Será que ele mandou currículo para algum lugar essa semana? Ele diz que tá procurando, eu murmurei. Só tá esperando a coisa certa. A Lena bufou. Coisa certa. Michele, homem não muda porque a gente pede. Eles mudam quando a coisa aperta. Enquanto você estiver carregando o peso, ele vai deixar. Mexi o chá devagar, vendo a fumacinha subir. Não é tão simples. Os meninos precisam de estabilidade, e você não. A Lena se inclinou para frente. Você merece um parceiro, não mais um para sustentar. Ela hesitou, daí falou: Sabia que um cara perguntou de você semana passada? Falou que você era bonita. Queria saber se você estava solteira. Eu pisquei, peguei de surpresa. Quê? Um dos caras do meu escritório. Viu a gente almoçando uns meses atrás. A Lena sorriu. Eu falei que você não estava disponível, lógico, mas isso prova uma coisa. Você não é invisível, Michele, não para todo mundo. Eu ri para disfarçar, não dando bola pro comentário. Mas a palavra ficou na minha cabeça que nem um cisco. Fazia tanto tempo que ninguém me via como outra coisa além de mãe, esposa, provedora. Lá no fundo, no meio do cansaço e da rotina, uma parte de mim ainda existia, uma mulher que um dia teve sonhos e desejos.
Quando a gente se despediu e cada uma foi pro seu lado, fui andando para casa no fim de tarde friozinho, com as palavras da Lena na cabeça: enquanto você estiver carregando o peso, ele vai deixar. Pensei no Brian no sofá, nos currículos fechados, na desculpa do ainda não tô pronto. Talvez a Lena tivesse razão. Talvez eu tivesse facilitado demais para ele não mudar, e talvez, só talvez, alguma coisa tivesse que acontecer. O busão estava quase vazio aquela noite, os vidros embaçados por causa do contraste do ar úmido de novembro com o calor lá dentro. Sentei perto do fundo, sem as sacolas de compra, mas com um peso no peito maior que nunca. O dia tinha me esgotado, a tensão no café da manhã, a resposta atravessada do Lucas, as verdades da Lena ecoando nos meus ouvidos. Lá fora, as ruas de Scranton viravam borrões laranja e cinza com a chuva grudada no vidro. Apoiei a testa no vidro gelado e deixei o balanço do busão me levar nos pensamentos. 2 cadeiras na frente, um cara falava no telefone com a voz baixa, um tom carinhoso, pedindo desculpa, um jeito que eu não ouvia na minha casa fazia anos. Eu sei, meu amor, ele falou rindo baixinho. Eu prometi que a gente ia pra Charleston nesse outono. Desculpa ter que adiar de novo. Uma pausa, daí mais baixo. Obrigado por ter tanta paciência comigo. Você é a mulher mais compreensiva do mundo, sabia? Meus olhos foram pro cara, uns 40 e poucos, com cara de cansado, mas sorrindo enquanto falava. Ele explicou que a mãe dele tinha piorado, que ele tinha que passar os fins de semana na casa dela agora. Não era assim que eu imaginava esse ano, ele murmurou. Mas ainda bem que eu tenho uma companheira que tá do meu lado. As palavras me acertaram mais forte do que eu esperava. Voltei a olhar para a janela molhada, mas a conversa já tinha entrado na minha cabeça. Obrigado. Desculpa, ainda bem. Frases simples, até meio batidas. Mas quando foi a última vez que eu ouvi isso direcionado para mim? 2 anos atrás, a empresa do Brian tinha falido, e junto com ela nossa segurança. Eu falei para mim mesma que a gente ia passar por essa juntos. Trabalhei mais, economizei, tranquilizei os meninos, segurei as pontas para eles se encontrar. Mas em algum momento, a tempestade virou permanente, e a gratidão sumiu. Não tinha obrigado pelas refeições que eu fazia depois de 10 horas de trampo, nem desculpa pelo aperto das contas que não paravam de chegar, nem reconhecimento de que eu era a única remando o barco. Tentei lembrar da última vez que o Brian tinha me tocado no ombro de leve ou me dado um beijo sem eu pedir. Não consegui lembrar. Nossas conversas agora eram listas e organização, papel da escola, compra do mercado, conta atrasada. A gente era parceiro só no nome, nosso casamento um acordo silencioso de dividir o mesmo espaço. O cara da frente continuava falando, com a voz cheia de carinho e arrependimento. Prometo que a gente vai planejar alguma coisa para primavera. Quem sabe aquela cabana que você gosta perto do lago, só nós dois. Você merece isso mais que ninguém. Senti um nó na garganta. Merecer. Será que eu merecia alguma coisa ainda? Um obrigado, um descanso, uma vida que não fosse só uma esteira de responsabilidade sem fim? Era esquisito como essa ideia parecia tão distante. O busão parou de repente, e uns passageiros desceram. Mal percebi. Minha cabeça tinha grudado numa frase que a Lena tinha falado antes: enquanto você estiver carregando o peso, ele vai deixar. Tinha doído quando eu ouvi, doía mais ainda agora. Talvez eu estivesse protegendo o Brian das consequências, amortecendo a queda dele, tirando todos os obstáculos para ele continuar na boa. E talvez, sem querer, eu tivesse me apagado. Olhei meu reflexo no vidro escuro, olhos cansados, cabelo úmido da chuva, um rosto que eu mal reconhecia. Mas por baixo do cansaço, alguma coisa se mexia, uma brasa de raiva, de curiosidade. O que ia acontecer se eu parasse de carregar o peso, nem que fosse por um dia? Se a comida não ficasse pronta, a roupa não ficasse dobrada, as tarefas não fossem feitas, o que o Brian ia fazer se eu simplesmente sumisse da jogada? Será que ele ia sentir minha falta, ou só a falta do que eu fazia? O busão virou na Maple Avenue, chegando perto do meu ponto. O cara do telefone levantou e deu o lugar dele para uma senhora que estava subindo. Ele sorriu, um sorriso fácil e sincero, antes de descer na chuva. Fiquei olhando ele ir, ainda ouvindo as palavras dele: ainda bem. Você é a mulher mais compreensiva do mundo. Era uma inveja que queimava no peito, ou nem era inveja. Era uma coisa mais forte, mais incômoda, uma percepção de como eu tinha parado de esperar as coisas e de como eu tinha me deixado sumir. Quando o busão parou perto da minha rua, levantei devagar, segurando no corrimão como se eu precisasse me firmar numa mudança que eu ainda não conseguia entender. O ar da noite me acertou que nem um tapa gelado quando eu desci, a chuva fina molhando a pele.
Fui andando o resto do caminho sem pressa, cada passo firme. Pela primeira vez em anos, minha cabeça não estava pensando nas tarefas de amanhã ou nas contas da semana que vem. Em vez disso, uma pergunta martelava na minha cabeça, insistente e impossível de ignorar: o que ia acontecer se eu parasse de ser invisível, nem que fosse por um dia? Sábado amanheceu cinza e silencioso, daquele jeito que dá vontade de tomar café e ficar embaixo da coberta. Acordei antes do sol nascer, me movendo pela casa no silêncio. Vesti um jeans velho e meu casaco preferido, não peguei nada além da carteira e das chaves, e parei no balcão da cozinha. Ali, num post-it amarelo, escrevi 7 palavras: tenho coisas para fazer, volto hoje à noite. Daí coloquei o bilhete onde o Brian ia ver, desliguei o celular e saí de casa. Era a primeira vez em 15 anos que eu saía de casa sem um plano, sem dar satisfação, sem ninguém dependendo de mim. O ar de novembro estava frio e úmido, as ruas vazias enquanto eu andava sem rumo. Uma sensação estranha de leveza me acompanhava, esquisita mas boa, como se eu tivesse largado um peso que eu nem sabia que estava carregando. Eu não sabia o que o dia ia trazer, e pela primeira vez, eu não precisava saber. Lá na casa dos Carter, o Brian acordou horas depois. Olhou no relógio, 9h17 da manhã. Tarde, até para ele. A casa estava silenciosa demais, sem cheiro de café vindo da cozinha, sem barulho de panela, sem a Michelle gritando para a molecada levantar. Ficou deitado um tempão, piscando no silêncio, antes de se levantar e ir para a sala. O post no balcão foi a primeira coisa que ele viu: tenho coisas para fazer. Volto hoje à noite. Só isso, sem explicação, sem detalhe, só ausência. Michelle? Ele chamou, mesmo sabendo que ela não estava ali. Foi ver na garagem. O carro dela não estava. O celular dela não estava carregando. Uma onda de preocupação passou por ele. O Lucas apareceu na porta, com o cabelo bagunçado de sono. Cadê a mãe? Ela saiu, o Brian falou sem certeza. Disse que volta mais tarde. A Emma veio atrás, abraçada num cobertor. Mas hoje é sábado. Ela sempre faz panqueca no sábado. O Brian tentou disfarçar. A gente faz o café da manhã. Qual é a dificuldade? Acabou sendo mais difícil do que ele imaginava. O ovo queimou de um lado e ficou babado do outro. A torrada ficou preta. O pó de café entupiu. O Lucas cutucou o prato. Não dá para comer isso. Beleza, o Brian murmurou, jogando a gororoba no lixo. Cereal então, mas não tinha leite. As pequenas coisas foram se acumulando ao longo da manhã. A pia encheu de louça porque ninguém lembrou de botar as coisas na máquina. A roupa ficou esquecida na máquina, molhada e começando a cheirar mal. O lixo transbordou. A Emma não achava o uniforme de futebol. O Lucas perguntou como ligava a máquina de lavar, e o Brian percebeu que ele nem sabia qual botão apertar. A Michelle sempre tinha cuidado de tudo, não só da comida e da limpeza, mas da engrenagem invisível que fazia a vida deles funcionar. Agora, sem ela, a casa parecia uma máquina travada. Lá pelo meio-dia, o Brian estava suando de novo no fogão, tentando fazer um almoço decente com o pouco que ele conseguia. O óleo espirrou na camisa. A Emma estava chorando lá em cima por causa de uma meia perdida. O Lucas bateu uma porta, irritado com a bagunça. O Brian sentou na mesa da cozinha, olhando para a zona em volta, o balcão grudento, o lixo transbordando, a pilha de contas por abrir. Pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu o peso de tudo que a Michelle tinha carregado. O celular dele tocou na mesa. Era o Victor, um colega do antigo emprego. E aí, cara, sumido, o Victor falou animado. Escuta, tá abrindo uma vaga lá na Keystone Building Supplies, gerente de contas. Não é grande coisa, mas paga bem, trabalho fixo. Te interessa? A primeira coisa que o Brian pensou foi em dizer não, pequeno demais, não valia a pena, abaixo da experiência dele. Era o que ele tinha dito todas as outras vezes. Mas daí ele olhou em volta, a panela queimada no fogão, a roupa para lavar, as tigelas de cereal na pia. O Lucas estava descendo as escadas de novo. A Emma gritou alguma coisa do quarto, e a Michelle não estava em lugar nenhum. Vamos conversar, o Brian falou, surpreendendo até ele mesmo. Talvez esteja na hora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, eu vagava pelas ruas do centro de Scranton que nem uma turista na minha própria cidade. Parei numa padaria e tomei café da manhã sozinha, saboreando cada mordida sem pressa. Entrei numa livraria que eu amava e passei uma hora folheando romances que eu não tinha tido energia para ler em anos. No Nealg Park, sentei perto do lago e fiquei vendo os patos deslizarem na água. Era um dia estranho e tranquilo, nada de extraordinário, mas profundamente diferente.
A cada hora, eu me sentia mais eu mesma e menos o fantasma cansado que eu tinha virado. Pela primeira vez em anos, eu não estava respondendo para ninguém, resolvendo o problema de ninguém, ou suprindo necessidade de ninguém. Eu estava simplesmente existindo. De tarde, liguei para o meu pai e perguntei se ele podia tomar um café comigo. Para você? Sempre, ele falou. A gente se encontrou num boteco perto da casa dele, um lugar com os bancos de plástico rachados e cheiro de torta fresca. Meu pai estava mais velho do que eu lembrava, o cabelo mais ralo e as mãos mais marcadas, mas os olhos dele brilharam quando me viram. Você tá cansada, filha, ele falou me abraçando. Tô, eu admiti, mais do que eu imaginava. A gente conversou por horas, sobre a minha mãe, que já tinha ido embora fazia 5 anos, sobre a horta dele, sobre lembranças da minha infância, e daí devagar sobre o Brian, sobre como as coisas tinham chegado nesse ponto, sobre o quanto eu carregava nas costas e como ele parecia não ver. Meu pai escutou quieto, daí falou com uma delicadeza que me fez lacrimejar. Sabe, ele falou, sua mãe um dia fez as malas e foi embora por um dia. Eu achei que ela estava me deixando. No fim das contas, ela só precisava que eu notasse tudo que eu tinha parado de ver. Isso me mudou, Michelle. Às vezes o amor precisa de um choque para acordar. Quando o sol estava se pondo na cidade, fui andando para casa na luz fraca, com o celular desligado, sem pressa. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo de entrar por aquela porta. Alguma coisa tinha mudado em mim, e talvez, só talvez, no Brian também. O boteco estava quase vazio quando eu e meu pai sentamos numa mesa perto da janela. A chuva escorria no vidro lá fora, mansa e constante, enquanto o cheiro de café pairava no ar. Meu pai, Thomas Avery, sempre foi um cara de poucas palavras, firme, confiável, do tipo que não entrava em pânico, nem quando a vida virava de cabeça para baixo. Era por isso que eu tinha ligado para ele. Eu não precisava de alguém para resolver as coisas, eu precisava de alguém que entendesse as tempestades. A gente conversou sobre coisas pequenas no começo, as plantas de tomate teimosas ainda agarradas à vida na horta dele, o clube do livro que ele tinha entrado meio contrariado no centro comunitário. Mas quando a conversa chegou no Brian, meu tom mudou. As palavras saíram sem que eu pudesse impedir. Eu nem sei quem a gente é mais, eu admiti, olhando para o meu copo. Eu trabalho, pago as contas, cuido da casa, e ele fica sentado. Ele tá sempre esperando a oportunidade certa, mas e a gente? E eu? Meu pai escutou sem interromper, balançando a cabeça devagar enquanto eu falava. Quando eu parei de falar, ele se encostou no banco e respirou fundo. Sabe, ele falou depois de um tempão, você não é a primeira mulher dessa família a se sentir assim. Eu olhei para ele. Como assim? Ele sorriu fraco, mas tinha tristeza nos olhos. Sua mãe. Uns 30 anos atrás, eu perdi um contrato grande na construtora. A gente estava afogando em dívida. Eu vivia bravo, e parei de tentar. Eu falava para mim mesmo que estava tudo sob controle, mas na verdade, eu estava fugindo da vergonha. Meu coração apertou. Eu lembrava de uns flashes daquela época, a tensão, as brigas que eu não entendia quando era criança. Uma tarde, o Thomas continuou, cheguei em casa e encontrei sua mãe fazendo as malas. Entrei em pânico, perguntei para onde ela ia, e ela olhou nos meus olhos e falou, eu não vou para lugar nenhum ainda, mas vou se você continuar vivendo assim. Seja homem, ou perca sua família. As palavras ficaram pairando no ar. Ela me deu uma escolha, ele falou baixinho. E aquele choque tinha mudado tudo. Comecei a pegar qualquer trabalho que aparecia. Não era chique, mas botava comida na mesa. E aos poucos, fui me reerguendo. A gente se reergueu. Enjoli seco. Você nunca me contou isso. Porque eu não queria que você me visse como alguém que fracassou, ele admitiu. Mas a verdade é que até os casamentos mais fortes passam por tempestades. E só quando os dois remam o barco que ele anda para frente, uma pessoa remando sozinha só fica girando em círculos. As palavras dele entraram fundo, encontrando lugares que eu não queria olhar. Esse tempo todo, eu acreditei que estava ajudando o Brian carregando o peso, mas talvez eu estivesse mimando ele, construindo um lugar macio para ele nunca mais ter que se levantar. Cada conta paga, cada comida feita, cada desculpa tolerada tinha virado mais um tijolo no muro da estagnação dele. Acho que tô remando sozinha faz tempo, eu murmurei. O Thomas esticou a mão por cima da mesa e apertou a minha. Então talvez esteja na hora de parar. Lá na casa dos Carter, a tarde tinha virado meio que um caos. O Brian estava curvado no balcão da cozinha, com um descascador de batata na mão. Ele tinha demorado meia hora para descascar meia sacola, e elas estavam tortas e feias.
A frigideira estava soltando fumaça por causa de um pingo de óleo esquecido. A Emma estava sentada na mesa, mastigando um pedaço de pão seco. Pai, ela falou, a mãe costuma botar tempero na sopa, e legume, e um gosto bom. O Brian suspirou, olhando para a panela de caldo aguado borbulhando no fogão. Tô fazendo o meu melhor, filha. O Lucas entrou depois de levar o lixo para fora, limpando a mão na calça. Você esqueceu de separar o reciclável de novo, ele falou. A mãe sempre separa. E também, acabou o papel toalha. O Brian piscou, acabou. É. A mãe controla isso também. Os comentários não eram para serem cruéis, mas acertaram o alvo do mesmo jeito. O Brian olhou em volta para a cozinha e viu o que sempre tinha sido invisível para ele, as dezenas de tarefas pequenas e invisíveis que mantinham a casa funcionando, a despensa que nunca ficava vazia, a roupa que aparecia dobrada e limpa, o lixo que sumia antes de transbordar, a comida que aparecia quente e pronta toda noite. Ele nunca tinha reparado de verdade nessas coisas porque elas sempre tinham sido feitas, quietas, eficientes, sem reclamação. E agora, parado no meio de uma cozinha com cheiro de óleo queimado e desespero, ele finalmente entendeu o quanto aquele trabalho invisível exigia. No fim da tarde, a casa estava uma bagunça. A pia estava cheia de louça suja. O lixo ainda não tinha ido para fora. A sopa estava quase intragável. A roupa de futebol da Emma estava sem lavar. O Brian se jogou numa cadeira, olhando para o caos que tinha surgido na ausência da Michelle. Pela primeira vez, um pensamento furou a névoa de desculpas. Ela faz tudo isso todo dia. Ele sentiu um lampejo de vergonha e por baixo uma coisa esquisita: respeito. Talvez ele não tivesse só desempregado esses últimos 2 anos, talvez ele tivesse ausente da família de outras formas também. Quando a luz do dia começou a sumir, a casa dos Carter ficou quieta de novo, mas não com a rotina de sempre. Era um silêncio mais pesado, daquele que vem antes de alguma coisa mudar. O céu já estava escuro quando eu virei a esquina da minha rua naquele sábado à noite. A chuva tinha parado, deixando o asfalto liso e brilhando nas luzes dos postes. Fui andando devagar, com o celular desligado, aproveitando os últimos minutos de paz antes de voltar para minha outra vida, aquela que tinha ficado me esperando o dia inteiro. Quando cheguei na porta de casa, parei e respirei fundo. Daí abri a porta. O cheiro me acertou de cara, uma mistura de óleo queimado, roupa molhada e alguma coisa azeda do lixo transbordando. A cozinha parecia uma zona de desastre, panelas e frigideiras empilhadas na pia, batatas meio descascadas espalhadas no balcão, uma panela de sopa cinzenta abandonada no fogão, um rastro de pegadas de lama no chão, e uma montanha de roupa molhada jogada no sofá. O Lucas estava na mesa, comendo um sanduíche mal feito, enquanto a Emma estava sentada no chão perto de uma pilha de roupa sem dobrar, com cara de derrota. Quando me viram, os dois pularam e correram na minha direção. Mãe! A Emma gritou, me abraçando na cintura. Onde você estava? A gente não sabia o que fazer. Eu falei que voltava hoje à noite, eu falei baixinho, alisando o cabelo da minha filha. Meus olhos foram pro Brian, que estava parado perto da pia, com cara de quem tinha sido pego no flagra. Eu não sabia o que fazer, ele falou de uma vez, apontando pro caos. Desandou tudo. Larguei a bolsa e olhei para ele, com a voz calma mas firme. Eu dou um jeito todo dia, Brian, ninguém nunca me pergunta como. As palavras acertaram que nem uma pedra na água parada. O Brian desviou o olhar, a vergonha tomando conta do rosto dele. O Lucas se mexeu sem jeito. A Emma me apertou mais forte. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti raiva subindo no peito. Senti uma satisfação mais tranquila, mais forte. Finalmente, eles podiam ver o trabalho invisível que eu carregava. Finalmente, eles entenderam. O resto da noite passou em silêncio. Eu não limpei a cozinha. Não dobrei a roupa nem esfreguei o chão. Esquentei um resto de sopa e chamei de janta. Não estava bom, mas ninguém reclamou. A gente comeu quieto, cada um perdido nos seus pensamentos. Atenção pesada, mas necessária. Quando a manhã chegou, a casa ainda estava uma bagunça. O Brian foi arrastando os pés para a cozinha e botou cereal nas tigelas sem falar nada. Sem panqueca, sem bacon, sem café cheiroso, só cereal seco e leite. O Lucas comeu sem ânimo. A Emma não disse nada. Eu sentei na mesa com eles, com a coluna reta e os olhos firmes. Eu quero falar uma coisa, eu comecei, com a voz cortando o silêncio. Cansei de fingir que isso é normal. Não é. O Brian olhou para cima, assustado. Do que você tá falando? Tô falando disso, eu falei, apontando para a cozinha, para as pilhas de roupa, pro peso que eu tinha carregado sozinha por anos.
Não quero que o Lucas cresça achando que é normal um homem ficar deitado no sofá enquanto outra pessoa faz tudo, e não quero que a Emma acredite que ser mulher significa carregar o fardo de todo mundo sem reclamar. Michelle, eu tô procurando, o Brian protestou. Tenho mandado currículo, tô tentando. Ficar olhando o site de emprego não tá funcionando, eu respondi, com a voz calma mas mais afiada agora. Já faz 2 anos de desculpa, 2 anos de não é a coisa certa. Enquanto isso, eu tô trabalhando em tempo integral, criando nossos filhos, cuidando dessa casa, e parece que só eu percebo o quanto as coisas estão desmoronando. A mandíbula do Brian travou. Tô fazendo o meu melhor. Não, Brian, eu falei, me inclinando um pouco para frente. Você tá fazendo o mínimo e chamando de esforço. A sala ficou em silêncio de novo. Os meninos evitaram olhar pra gente. Eu respirei fundo, me controlando. Isso não é uma ameaça, é um limite. Você tem um mês para arrumar um emprego, qualquer emprego. Não precisa ser perfeito, só precisa ser alguma coisa. Se você não fizer isso, eu vou tomar uma decisão sobre o nosso casamento. As palavras ficaram pesadas no ar. A colher do Brian bateu na tigela quando ele colocou na mesa. Você tá dizendo que vai me deixar? Tô dizendo que não vou continuar vivendo assim, eu respondi. Se nada mudar, eu vou embora. O Brian ficou me olhando como se me visse pela primeira vez. Eu não estava brava, não estava gritando, e de alguma forma isso era pior. A calma na minha voz fez o ultimato parecer definitivo, uma linha traçada na areia. Pelo resto do café da manhã, ninguém falou. A Emma pediu licença e foi pro quarto. O Lucas murmurou alguma coisa sobre um trabalho em grupo e saiu da mesa. O Brian ficou sentado ali depois que eles foram embora, com o cereal virando sopa, as mãos paradas na mesa. Eu levantei e comecei a tirar a louça, mas dessa vez, eu não fiz isso em silêncio. Esse é o último mês que eu carrego isso sozinha, eu falei baixinho. Depois disso, ou a gente rema junto, ou eu pulo fora do barco. O Brian não respondeu, ele não conseguia. O peso das minhas palavras caiu sobre ele, mais pesado que qualquer silêncio que a gente já tinha compartilhado. E lá no fundo, por baixo da defensiva e do orgulho, alguma coisa se mexeu nele, um lampejo de medo, sim, mas também de entendimento. Não era só sobre o emprego, era sobre a vida que eles tinham construído e como ela podia desmoronar se ele não mudasse. Segunda-feira de manhã, chegou com uma calmaria estranha, uma que eu não sentia fazia anos. Não que a casa tivesse virado um paraíso, a pia ainda estava cheia de louça, e a Emma tinha deixado a mochila de novo no corredor, mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Falar a verdade, no dia anterior tinha tirado um peso que eu nem sabia que estava carregando. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia invisível, me sentia forte, presente, como se a minha vida ainda fosse minha. Me arrumei para o trabalho sem pressa, até parei para tomar o café devagar em vez de engolir correndo entre uma tarefa e outra. Quando saí, o ar de novembro também estava diferente, ainda frio e úmido, mas mais forte, mais claro. Quando entrei no busão e vi a cidade passar, senti um lampejo de uma coisa que tinha sumido fazia tempo, possibilidade. No escritório, o caos de segunda-feira bombava em volta de mim, telefone tocando, impressora funcionando, colegas comparando os planos do fim de semana. Liguei o computador e comecei o meu dia, entrando no ritmo das planilhas e notas fiscais. Não era um trabalho dos sonhos, mas era fixo, e eu era boa nisso. Pouco antes do almoço, minha chefe, Elaine, parou na minha mesa. Tem 1 minuto? Ela perguntou, com a voz leve mas decidida. Acompanhei ela até a salinha de vidro no fim do corredor. A Elaine sorriu. Vou direto ao ponto. A gente vai aumentar o departamento no próximo trimestre, e preciso de alguém para assumir um cargo de contadora sênior, salário maior, mais responsabilidade. Você é a escolha óbvia. Eu pisquei, peguei de surpresa. Meses atrás, eu teria recusado, preocupada demais em como eu ia dar conta de tudo que me esperava em casa. Mas agora, pensando no ultimato que eu tinha dado pro Brian, na linha que eu tinha traçado na areia, uma força cresceu no meu peito. Sim, eu falei. Eu aceito. A Elaine abriu um sorriso. Eu sabia que você ia dizer isso. A gente vê os detalhes essa semana. Depois da reunião, fiquei um tempão sentada na minha mesa, com os dedos pairando no teclado, o coração disparado. O aumento ia dar um alívio, talvez até uma reserva se as coisas não mudassem em casa, mas mais que isso, dizer sim tinha me lembrado que a minha vida não estava parada, ela ainda estava andando, ainda era minha para moldar. De tarde, a Lena ligou quando eu estava saindo do escritório. E aí, minha amiga perguntou, ele acordou para a vida? Dei um mês para ele, eu falei.
Arrumar um emprego, ou eu decido o que vai acontecer. A Lena soltou um assobio. Isso aí. E só pra você saber, se ele não mudar, tem um monte de homem que ia valorizar uma mulher como você. E o sorry fraco. Ainda sou casada, Lena. A Lena falou, mas casamento não era pra ser uma jaula. A conversa ficou na minha cabeça enquanto eu ia andando pra casa. Talvez não fosse uma jaula, mas tinha parecido por tempo demais. E agora, pela primeira vez, eu tava segurando a chave. Quando abri a porta, esperava encontrar o Brian no sofá. Em vez disso, ele estava na mesa de jantar com o notebook aberto, digitando. Uma pilha de currículos impressos estava do lado dele. Ele olhou para cima quando eu cheguei. Eu atualizei tudo, ele falou rápido, como se precisasse que eu soubesse. Mandei para 4 empregos hoje. Pendurei o casaco e fiquei olhando para ele um tempão. Ele estava diferente, ainda incerto, ainda na defensiva, mas tinha uma tensão nos ombros que eu não via antes. Um homem que finalmente tinha se ligado no que estava em jogo. Eu não achava que você estava falando sério, ele admitiu baixinho. Não até ontem. E eu falei. E tô. No jantar, a conversa foi pro emprego do Victor. Vou encontrar com ele amanhã, o Brian falou, com a voz tensa. Eles estão precisando de alguém para gerente de contas. Não é nada demais, mas é alguma coisa. Eu balancei a cabeça. Que bom, tô apavorado, ele falou rindo sem graça. Faz 2 anos que eu não dou entrevista. Talvez ficar apavorado seja um bom sinal, eu falei. Significa que você acordou. O resto da refeição passou em silêncio, mas o silêncio estava diferente daquele peso que vivia na nossa cozinha. Esse tinha uma ponta de incerteza, mas também um leve movimento, como alguma coisa congelada começando a derreter. Mais tarde, na sala, o Brian ficou olhando para a TV desligada. Preciso te contar uma coisa, ele falou, sem olhar para mim. Não é só preguiça. Uma parte de mim, eu me sentia envergonhado. A ideia de pegar um emprego que paga menos que o meu antigo, parecia que eu estava admitindo que tinha fracassado, que eu não estava sustentando a minha família. Eu escutei, com a mandíbula travada. Você acha que eu não estava envergonhada? Eu perguntei baixinho. Carregando a família inteira sozinha, explicando para os nossos filhos por que a gente não podia comprar as coisas, me matando de trabalhar enquanto você esperava cair alguma coisa melhor do céu? O Brian se encolheu. Eu não queria. Eu sei, eu falei, com a voz mais calma mas sem perder a firmeza. Mas vergonha não é desculpa para sumir, todo mundo sente isso, a diferença é o que a gente faz depois. Ele ficou em silêncio um tempão. Daí, com a voz quase sumindo, ele perguntou: se eu conseguir esse emprego, se eu mudar, você acha que a gente pode recomeçar? Eu olhei para ele, de verdade, e vi o homem com quem eu tinha construído a vida, agora sem desculpa e sem orgulho. Não sei, eu admiti. Não quero estar num casamento só porque a gente assinou um papel. Quero um parceiro que me valorize, não alguém que espera que eu suma. O Brian balançou a cabeça devagar, o peso das minhas palavras caindo sobre ele. Pela primeira vez, não tinha promessa, não tinha palavra fácil, só a possibilidade frágil de alguma coisa nova, se ele estivesse disposto a lutar por isso. 3 semanas depois, o despertador tocou na casa dos Carter antes do sol nascer, não para mim, mas para o Brian. Ele botou os pés no chão antes do sol raiar, tomou banho, vestiu uma camisa e uma gravata que não viam a luz do dia fazia anos, e fez café. O barulho dos passos dele na cozinha ainda era estranho, quase esquisito, mas não me acordava mais. Eu me mexi na cama, ouvindo o barulho das canecas e da porta fechando quando ele foi para o trabalho. Era um som que eu já tinha tomado como certo, e um que eu tinha parado de acreditar que ia ouvir de novo. Fiel à palavra, o Brian tinha pego o emprego na Keystone Building Supplies. Não era o cargo de chefia que ele vivia se gabando, e o salário era menor do que eles já tinham vivido, mas era um emprego, tinha rotina, tinha esforço. Todo dia de manhã, ele levantava cedo e pegava o busão das 7h10 pro centro. Toda noite, ele voltava cansado, mas com o salário, a prova de que o peso da vida deles não era mais só meu. A mudança foi sutil no começo, quase frágil, mas devagar, o ar na casa começou a mudar. O Lucas não revirava mais os olhos quando o Brian falava sobre responsabilidade. A Emma, antes distante e desconfiada, começou a sentar do lado do pai depois do jantar, contando do dia dela. Até as brigas que viviam acontecendo entre a gente pareciam ter diminuído. Ainda tinha louça para lavar e conta para pagar, mas não pareciam mais pesos que eu carregava sozinha. Eu me peguei respirando fundo de um jeito que eu não respirava fazia anos. Com a promoção no horizonte, meus dias na empresa tinham ganhado um novo sentido. Eu ficava um pouco mais no trabalho, não porque eu precisava, mas porque eu queria.
Almocei com 2 colegas em vez de comer sozinha na mesa. No sábado de manhã, fui andando até a feirinha perto de casa, escolhendo flores e pão fresco só porque me faziam feliz. Foi nesses momentos quietos, tomando chá na varanda antes do sol nascer, folheando livros na livraria depois do trabalho, dando uma volta sozinha à noite, que eu senti o movimento de alguma coisa que eu tinha esquecido, eu mesma. Passei anos me encolhendo para caber nos espaços em volta de mim, nas necessidades dos meus filhos, na fragilidade do orgulho do Brian, na rotina sem fim de responsabilidade. Um mês atrás, eu mal lembrava da mulher que eu tinha sido um dia, curiosa, independente, capaz de ser feliz. Eu tinha virado invisível, até para mim mesma. Agora, parada na frente do espelho uma manhã antes de ir para o trabalho, eu vi outra pessoa me olhando, ainda cansada, sim, ainda incerta, mas não mais invisível. O Brian estava tentando, eu ia dar o braço a torcer. Ele chegava em casa todo dia com historinhas dos clientes e das entregas, dos desafios de aprender um sistema novo depois de anos parado. Ele dobrava roupa sem eu pedir, ajudava a Emma com o trabalho de ciências, até começou a fazer a janta 2 vezes por semana. Não era perfeito. Ainda tinha hora que a gente se irritava, que os velhos hábitos puxavam a gente para trás, mas estava rolando uma mudança, lenta, hesitante, imperfeita. Uma noite, sentados na sala depois que os meninos foram dormir, me peguei pensando em como as coisas tinham mudado em tão pouco tempo. 4 semanas atrás, eu estava nessa mesma sala me sentindo presa, exausta, invisível, e morrendo de medo de que a minha vida nunca mudasse. Agora, o medo ainda estava ali, mas não me dominava mais. O futuro era incerto. Talvez o Brian virasse o homem que eu precisava que ele fosse. Talvez ele voltasse para os velhos costumes depois que o choque do meu ultimato passasse. Talvez o nosso casamento virasse alguma coisa mais forte, ou talvez acabasse. Eu não sabia. Mas pela primeira vez em anos, essa incerteza não me assustava, parecia uma possibilidade. Enquanto arrumava a cozinha aquela noite, vi o post-it grudado na geladeira: tenho coisas para fazer, volto hoje à noite. Eu tinha deixado ali como um lembrete, não só do dia que eu saí de casa, mas do dia que eu escolhi a mim mesma. O Brian entrou, afrouxando a gravata, com cara de cansado mas satisfeito. Dia longo, ele falou com um sorriso. Sei como é, eu respondi, e a gente trocou um sorriso sincero. Mais tarde, deitada na cama enquanto a casa dormia, fiquei olhando para o teto e pensando em todas as versões de mim mesma que eu tinha sido: a mulher que carregava tudo nas costas, a mulher que sumiu por um dia, a mulher que traçou uma linha na areia. Eu sabia que eu nunca mais ia voltar a ser a primeira versão. A vida, eu percebi, era curta demais para ficar esperando alguém crescer, preciosa demais para gastar com promessas que nunca chegam. Não importa o que acontecesse, se esse novo capítulo durasse ou não, eu ia entrar nele com os olhos abertos, a voz firme, e o meu valor não seria mais negociável. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o bastante.